Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu novo podcast geográfico. Aqui abordaremos sempre temas atuais e relevantes, sempre com olhar geográfico. Eu sou Levi Silva, faço parte da equipe da biblioteca do PPGG e tenho a honra da companhia de João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia na UFRJ, e Duda Moreno, que é graduanda em Geografia também pela UFRJ. Tudo bem, João? Tudo bem, Duda? Como vocês estão? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem por aqui? Excelente, pessoal. Hoje, nosso tema é Geografia da Religião. A gente vai abordar vários temas dentro desse tema e já queria começar inserindo para o João essa pergunta: o que seria a Geografia da Religião? Qual é a base disso? Como que a gente pode entrar nesse assunto? Bom, então, primeiro, para a gente poder tratar de um assunto como geografia e religião, é necessário que nós entendamos até então os primórdios desse subcampo na geografia. A geografia e religião era um subcampo relativamente novo. Ele está inserido dentro de um campo maior, chamado geografia cultural, que é típica dos anos 60 e 70. E a geografia e religião, ela passa por uma série de adaptações e de mudanças ao longo do tempo, né? Alguns autores, inclusive, costumam mais ou menos situar geografia e religião sob duas perspectivas: teórico-conceituais e analíticas, que seria a da modernidade e a da pós-modernidade. Então, dependendo da lupa que for usada para analisar geografia e religião, consequentemente, algumas abordagens se farão diferentes, alguns métodos se farão diferentes e algumas análises também se farão igualmente diferentes. Para a gente começar a falar sobre geografia e religião, é necessário que nós possamos até então definir e distinguir dois tipos de abordagem religiosa na geografia: a geografia eclesiástica e a geografia bíblica. A geografia eclesiástica era um tipo de geografia marcada justamente pelo mapeamento do espaço cristão no mundo. Ela era bastante influenciada, se não, digamos assim, cooptada pela Igreja Católica, e o principal objetivo da geografia eclesiástica seria mapear o espaço cristão no mundo. Lembrando que naquele momento a visão de mundo era muito focada ainda no medievo, tendo a Europa e as terras automaticamente próximas, comandadas pela Europa, como essa noção de mundo, né? Além disso, também nós temos a chamada geografia bíblica, que já se insere num contexto mais de pós-modernidade, onde ela vai se preocupar justamente no mapeamento e na identificação de locais citados pela Bíblia. Sejam esses locais que de fato existem, como grande parte até então do Estado de Israel, como grande parte do que hoje atualmente é a Cisjordânia, como grande parte da Terra Santa, mas também de locais que não existem apenas até então na narração bíblica histórica, né? Como a Cidade Santa, como a própria Torre de Babel, etc, né? Se a gente elencasse um momento histórico que mostra essa virada de chave da geografia e religião, a gente poderia marcar a década de 40, e especificamente um geógrafo que se destaca nesse campo, que vai ser Pierre de Fontaine. O Pierre de Fontaine, ele vai analisar a geografia da religião a partir justamente de duas perspectivas: a perspectiva da análise da paisagem e a perspectiva da análise da característica dos fenômenos visíveis no espaço. Ele vai levar em consideração o fato de que a religião, ela deixa marcas na paisagem, marcas essas visíveis e passíveis de serem analisadas pela geografia. A partir do Pierre de Fontaine, uma nova ode, uma nova onda, uma nova possibilidade de análise até então da geografia e religião se abre dentro da ciência geográfica, né? É interessante também nós situarmos que no Brasil, até então, a geografia e religião ela vai começar a ganhar força a partir do final da década de 90 e vai ter como uma das suas principais, até então, estudiosas do assunto, Zeni Rosendahl. Inclusive, um artigo referência da geógrafa para as pessoas que se interessarem por esse assunto e quiserem até então saber um pouco mais a respeito do que é geografia e religião, dos conceitos atrelados a ela,
é o artigo que ela tem escrito no livro Olhares Geográficos, que é uma compilação de toda a pesquisa dela entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? A Zeni Rosendahl é responsável, nesse artigo específico, de tratar de alguns conceitos que seriam fundamentais para nós entendermos até então a atuação da chamada geografia e religião, né? O primeiro conceito que ela trata nesse artigo é o conceito de espaço sagrado. A Zeni Rosendahl afirma que o espaço sagrado ele vai ser um campo de forças e valores que vai elevar o homem religioso acima de si mesmo. A Zeni Rosendahl afirma que existem 3 tipos básicos de espaço sagrado, 3 tipologias clássicas de espaço sagrado, que seria justamente a tipologia do espaço sagrado físico, em que nós poderíamos dizer que os templos sagrados das diferentes religiões são exemplos de espaços sagrados físicos. Existem os espaços sagrados não físicos, que vai ser caracterizado justamente pelos deslocamentos religiosos realizados até então por distintas religiões ao redor do mundo, e o espaço imaginário, que seria justamente um espaço sagrado que mostraria essa comunicação direta do ser religioso com a figura superior religiosa na qual ele acredita, né? Além dessa questão do espaço sagrado, a Zeni Rosendahl ela usa também um outro conceito, que é o conceito de hierofania. O conceito de hierofania, inclusive, é um conceito que nessa atual conjuntura de isolamento social, ele nos faz refletir. A Zeni Rosendahl defendia que essa conexão do homem com a entidade religiosa na qual ele crê, seja, enfim, Maomé, seja Deus, seja Alá, seja Buda, seja Oxalá, essa conexão ela só se faz no espaço sagrado respectivo daquela religião. Trocando em miúdos, você só poderia se considerar de fato um homem religioso se você estivesse presente num terreiro de candomblé, se você estivesse presente numa igreja católica ou se você estivesse presente num templo budista, por exemplo, né? Então essa conexão entre espaço e religião seria fundamental para te definir como homem religioso. Nesse contexto de pandemia e isolamento social, esse conceito é bastante criticável, haja visto que as religiões tiveram que se adaptar nesse caso, aos ditames tecnológicos, para que a fé pudesse, mais uma vez, não ser apagada nesse momento de caos social e de mudança significativa, né? Uma outra questão também interessante que a Zeni Rosendahl cita são a questão das chamadas hierópolis. O que seriam as hierópolis? Hierópolis seriam as cidades sagradas onde a fé assume a centralidade. Geralmente essas cidades elas vão ser marcadas por grandes deslocamentos de peregrinos e fiéis durante determinado período do ano, né? A gente pode citar inúmeros exemplos de cidades sagradas, tanto no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, eu acho que um exemplo muito interessante disso é a cidade de Aparecida do Norte, que fica localizada justamente entre as 2 principais metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, e que anualmente, não apenas em ciclos sazonais, mas durante todo o ano, recebe milhões e milhões de devotos católicos que professam a fé mariana em Nossa Senhora Aparecida, né? A nível internacional, a gente poderia citar a peregrinação a Meca, né? Meca e Medina, que são as 2 cidades sagradas para o islamismo, elas anualmente promovem um dos maiores deslocamentos religiosos e fluxos da história. São milhares, são milhões de pessoas que anualmente se deslocam a Meca e a Medina para participar dos rituais religiosos que ali são realizados. Uma outra questão também super interessante é que essas cidades, geralmente, elas vão ter na sua conformação arquitetônica e urbanística a centralidade de um templo, né? Quando você chega a Aparecida do Norte, quando você chega a Meca, quando você chega a Nazaré, quando você chega, enfim, a toda e qualquer cidade religiosa, você consegue perceber a suntuosidade, a centralidade e o destaque do templo nessas cidades, demarcando esse caráter religioso dela, né? Um outro ponto interessante que a Zeni Rosendahl toca é justamente no processo de espacialização da fé e da crença, né? Ela usa, inclusive, um modelo sistemático
E aí eu convidaria vocês que estão ouvindo esse episódio também a imaginarem esse modelo sistemático, que seria justamente um modelo em forma de círculos, em que você vai do centro até a parte externa desse círculo. O centro, segundo a Zeni Rosendahl, é chamado de core. O core seria justamente o local em que existe uma forte concentração de fiéis de determinada religião. À medida que você vai se afastando do centro e vai chegando no entorno do centro, você encontra justamente a presença dessa religião dominante, mas ao mesmo tempo você também consegue notar a presença de religiões que não são práticas da religião dominante. E nas áreas que a Zeni Rosendahl chama de franjas, a gente consegue perceber até então justamente que essa centralidade da religião dominante ela é completamente secundária. Eu vou tornar isso mais exemplificado, dando o exemplo até então do cristianismo. O cristianismo, eu acho que é um dos exemplos mais elucidativos desse tipo de esquema que a Zeni Rosendahl cria, porque você vê que ele inicialmente nasce a partir de Roma, e automaticamente, a partir de um imperador, que foi Constantino, ele vai se propagando lentamente por toda a Europa, nas extensões alheias ao Império Romano. E a partir do século XVI, essa religião ela sai do centro de Roma, sai do entorno romano e ela começa a alcançar as franjas, basicamente o continente americano. A mesma coisa com o islamismo. Ele começa no século VII, com o profeta Maomé, automaticamente limitado nas terras do que seria hoje a Península Arábica, e lentamente ele vai se expandindo em direção à África do Norte, em direção à Ásia, e hoje basicamente é uma religião, junto com o cristianismo, dominante no cenário mundial, né? A Zeni Rosendahl também ela usa o conceito de lugar e território sagrado, né? Ela pega os conceitos clássicos de geografia, de lugar e de território. Lugar denota uma questão de sentimento, de pertencimento, de sentimento colocado a respeito de determinada porção do espaço, e território que demanda essa questão das relações de poder e também culturais, né? Ela pega esses dois conceitos clássicos, que são historicamente debatidos na geografia, e transforma eles sob a perspectiva do sagrado. O lugar sagrado seria aquele lugar em que ele é percebido e vivenciado com um sentimentalismo por parte do crente, e o território e a territorialidade sagrada ou religiosa seriam aqueles espaços que são permeados por relações de poder e cultural. Eu acho que um exemplo do território e da territorialidade religiosa, para a gente já caminhar à finalização dessa parte do episódio, seria justamente a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição baseada única e exclusivamente na premissa da hierarquização. Inclusive, práticas, o jogo de escala pode ser utilizado quando se trata da Igreja Católica, porque, afinal de contas, você tem algumas instâncias hierárquicas, começando pelo Vaticano, que seria o centro de poder político e cultural da Igreja Católica, que tem a sua atuação em escala global. Você tem as dioceses, que são mais ou menos espaços de conexão com o Vaticano e algumas porções regionais, o que seria justamente a Igreja Católica atuando na escala regional. E, por fim, você tem as paróquias, que são essas atuações mais locais, mais bairristas, mais de vizinhanças, e que permite essa conexão entre a diocese e entre a escala local. Isso é super interessante porque demonstra que sem esse jogo de escalas, sem essa hierarquização institucional da Igreja Católica, a própria instituição religiosa estaria fadada ao fracasso, no sentido de que a ideia da subserviência, da dominação, do respeito a dogmas hierárquicos é a base dessa religião no Ocidente. E, por fim, eu queria ressaltar também, a nível de deslocamento, mas só que numa escala intra-urbana, a questão das procissões. As procissões, elas são práticas religiosas típicas da Igreja Católica, e elas são marcadas até então por uma espécie de desfile cívico, em que você tem uma série de alas, onde em cada alas membros da Igreja, membros hierárquicos da Igreja, padres, bispos, enfim, se juntam ao povo.
Geralmente esse percurso ele é feito na escala do espaço intraurbano, ruas, praças, parques, espaços públicos da cidade, e tem como principal objetivo exibir até então a religiosidade fora do espaço privado da igreja, tornando-a público, com o objetivo primeiro, até então, de angariar mais fiéis para que possam, de certa forma ou de outra, participar da comunidade religiosa criada, mas também, o mais importante, de tentar, como é uma premissa antiga da Igreja Católica, de santificar os locais profanos, que seriam todos aqueles locais fora dos circuitos, fora das paredes, fora da estrutura do que seria a Igreja Católica. Então essa é uma rápida, mas nem tanto, análise do que seria a geografia e religião, os temas que ela aborda e os conceitos que ela trabalha. Perfeito, João. Duda, quando a gente fala de Brasil, uma coisa mais focada no Brasil agora, como é que você vê a geografia da religião aqui no nosso território, né? Aqui no nosso país? Bom, falar sobre geografia e religião no contexto do Brasil é falar sobre, inicialmente, como que se deu a formação territorial desse país, né, que é um país muito demarcado pela invasão dos portugueses a partir de 1500, né, que é datado historicamente, e o processo de genocídio que aconteceu por trás de toda essa invasão, né, que tinha como desculpa, entre muitas aspas, catequizar os índios, trazer o evangelho, a Igreja Católica expandir o reino para as Américas, né? Sendo que, paralelo a isso tudo, acontece o que? O processo de escravidão. E o processo de escravidão ele é muito bem demarcado pela negação da fé do povo africano que vem dentro dos navios negreiros nesse processo, né, de diáspora do seu povo. Então, a negação dessa fé, dessa crença que eles já carregavam, é algo assim muito latente nesse período, né? Então, um dos processos que acontecem, né, é o processo de morte, que acontece a partir do processo de batismo, assim que os navios atacavam no porto, né? E aí já logo acontecia o batismo, né? Esse batismo que era, na verdade, você perder o seu nome africano, você ser realmente batizado, receber um novo nome, um nome de escravizado, né? Perdendo toda a sua origem, toda a sua identidade. E junto com esse processo de batismo, você perde toda a sua crença, tudo aquilo que você acreditava, os deuses que você adorava, enfim, toda essa negação da fé que está envolvida por trás do processo de escravidão, né? E da mesma forma que acontece esse batismo com a chegada dos negros que vinham para ser escravizados a partir do momento que o navio atracava no porto, acontecia também esse processo quando eles morriam, né? Que eles não podiam sepultar os seus mortos da forma como era sepultado, porque cada religião tem o seu processo de se despedir do corpo da pessoa, o seu processo de velório, e da mesma forma com o povo africano que veio em diáspora para cá, não acontecia, né? E aí, a partir disso tudo, a forma como o povo teve de se reinventar e de continuar adorando os deuses, os orixás que eles acreditavam, foi através do sincretismo religioso, né? E aí, para explicar um pouquinho o sincretismo religioso, a gente tem que falar também sobre as diferenças das religiões, né? Porque quando se fala em sincretismo religioso, a gente lembra logo da Umbanda, mas o sincretismo religioso não acontece necessariamente no Candomblé, que já é uma religião afro-brasileira, né? Diferente da Umbanda, que é uma religião totalmente brasileira, né? E as principais diferenças é o seguinte: o Candomblé ele surge, né? Ele tem essa, assim, a essência dele como seguir as leis da natureza, as divindades, né? Essa adoração aos orixás. Em contrapartida, na Umbanda,
a sua essência é a caridade, fraternidade, tem a sua ligação com a natureza, mas também tem uma ligação no campo muito espiritual, com os espíritos, né, de forma geral. E assim, a Umbanda ela nasce em 1908, através do Zélio, né, que ele recebe as instruções a partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e a partir de então a Umbanda vai se solidificando no solo brasileiro, né? Então essa é uma das maiores diferenças, que a Umbanda é uma religião propriamente brasileira, enquanto o Candomblé ele tem ainda as suas referências africanas, ele ainda faz menção a essa África, né, que existe, essas múltiplas Áfricas. Então a gente tem múltiplos candomblés, né? É importante destacar esse plural aí também, né? E assim, a religião também ela atuou, né, as religiões de matriz africana, como uma forma de resistência nos quilombos e também como parte do processo abolicionista brasileiro, né? Pois quando o povo preto, enfim, se encontrava, se reunia nos quilombos, era uma forma de resistência também religiosa, né? Com as suas cantigas, com as rodas de capoeira, com o jongo. Tudo isso também faz referência aos orixás, aos espíritos de luz, né? Então, essa resistência dos quilombos também é uma forma foi uma forma de celebração dessas religiões de matriz africana, né? E a gente percebe também nesse processo como que, assim, pensando um pouquinho na parte mais atual, né, como que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, com o avanço, né, da urbanização, como que a gente pode observar essas arquiteturas, por exemplo, dos templos religiosos e quais são os seus contrastes na paisagem, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a Igreja Católica ela tem os seus templos, né, com arquiteturas enormes, grandes igrejas, arquiteturas muito bem demarcadas, muitas delas com ouro, com bronze, prata, esculturas, enfim, grandes arquiteturas. Em contrapartida, a gente percebe os terreiros de candomblé, de umbanda, enfim, de matriz africana de forma geral, de mais camuflado no espaço geográfico, né? E aí, assim, se a gente for reparar, eles estão remetem mais essa paisagem a como se fosse uma casa, né? Algo mais escondido, um portão, uma porta de entrada tudo branco, os muros brancos, realmente mais camuflado no espaço, né? Até porque os templos há alguns anos atrás, né? E ainda hoje assim a gente percebe essa intolerância religiosa, mas há alguns anos atrás essa perseguição era muito complicada, né? Então essa ideia de estar camuflado no espaço procede disso, né? Dessa perseguição a não poder cultuar os seus deuses, enfim, né? E aí a gente percebe também como que com o avanço da urbanização e a interiorização, né, a gente vê como que os terreiros eles foram cada vez mais indo para o interior das cidades, né? Principalmente porque com o avanço da urbanização a gente tem mais estradas, mais prédios sendo construídos nas cidades, né? Ruas muito asfaltadas, árvores sendo cortadas. E isso, como que a gente pode pensar, como que um terreiro, seja de candomblé ou de umbanda, ele vai se manter numa cidade, né? Porque essas religiões, elas precisam do contato com a natureza. Orixá é a natureza, a gente precisa ter esse contato com as folhas, com as ervas, com a água, com o mar, né? Com a cachoeira, com a terra, com esse ar mais fresco. Então, assim, da mesma maneira que a cidade foi avançando, que a industrialização, que os carros, enfim, os prédios foram avançando na cidade, a gente percebe uma interiorização também dos terreiros, né? Principalmente ligado a essa
ligação com a natureza. Bom, voltando um pouquinho no tempo para explicar como que a igreja protestante chegou no Brasil e depois tiveram outras formas de desenvolver a própria igreja, seja pentecostal, neopentecostal, vale ressaltar aqui como que foi essa chegada, né? Depois da Igreja Católica, a igreja, né, como a gente conhece hoje, evangélica, a primeira mesmo que surgiu depois que Lutero fez aquele reboliço na Europa, causando as suas 96 teses, né? Depois da igreja luterana, a igreja que se destaca nesse meio é a igreja protestante, a igreja presbiteriana. E aí ela chegou ao Brasil em mais ou menos 1856, 1870, né? E aí ela chegou ao Brasil trazendo essa ideia, né, de uma igreja renovada, uma igreja muito tradicional, né? O seu modelo de hierarquia fala muito ao da Igreja Católica, onde a gente percebe uma hierarquia de pastores, presbíteros, diáconos, a forma como ela se divide em sociedades internas. Toda essa estrutura ainda é muito parecida com a Igreja Católica, por isso que é a que mais se aproxima dentro das igrejas evangélicas, por ser uma igreja muito tradicional, né? E aí logo depois a gente tem a chegada da Igreja Pentecostal, que é uma igreja que vem com as suas influências dos Estados Unidos, né? Que aí seria, para exemplificar aqui no Brasil, a chegada da Igreja da Assembleia de Deus, né? Essa igreja congregacional, uma igreja mais pentecostal, trazendo a ideia do batismo do Espírito Santo, ou seja, indo de contrapartida da igreja presbiteriana, que é uma igreja mais tradicional, mais séria nesse sentido, do desenvolvimento mediúnico do membro, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela traz esse avivamento, no próprio caso do avivamento da Rua Azusa, né? Que foi algo que aconteceu há muito tempo atrás, um avivamento, né? E aí ela traz toda essa ideia do batismo do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, ou seja, é uma igreja que é demarcada como se fosse, falando assim, um ditado popular, igreja do RTT, né? Que a gente conhece hoje. E logo depois, como numa terceira onda, a gente tem um avanço da igreja neopentecostal, que seria essa chegada da igreja universal, da igreja do reino de Deus, essa nova igreja, né? E aí é onde a gente percebe essa igreja que tem os interesses políticos muito bem demarcados, né? Que você percebe também que é uma igreja que consegue chegar, diferente de outras religiões, nas áreas mais pobres da cidade, principalmente nas favelas, nas áreas periféricas, porque ela consegue acessar com essa ideia de que você precisa ter, de que a sua fé vai te salvar daquilo que você está vivendo, de que se você tiver fé, você vai sair dessa situação, se você tiver fé, o seu filho que está preso não vai ficar mais. Com esse discurso de misericórdia, né, ela consegue acessar lugares muito precarizados, excluídos da sociedade. E aí a gente percebe um avanço dessa igreja neopentecostal, principalmente na política, através da própria bancada evangélica, que é uma questão que a gente precisa discutir. Não é, João? Vamos falar um pouquinho agora sobre como que a igreja neopentecostal chega na política e como ela vai articulando, né, ao longo do tempo. Isso, é importante destacar que hoje na política brasileira a igreja neopentecostal como um todo, ela tem uma força absurda, né? E também é importante fazer uma cronologia histórica e afirmar que nem sempre foi assim, né? Isso é um fenômeno relativamente recente, ele se tornou muito mais atenuado a partir da década de 90, inclusive, né? É bom também ressaltar
esse momento no tempo. Uma questão interessante a respeito dessa articulação neopentecostal no campo político é a emergência da Igreja Universal do Reino de Deus. Atualmente, uma das maiores denominações religiosas neopentecostais do Brasil, quase que a totalidade da população que se autodeclara evangélica, grande parte dela é até então de alguma forma filiada à Igreja Universal do Reino de Deus, né? Hoje a Igreja Universal do Reino de Deus é uma grande máquina política, midiática e econômica. Ela tem rendimentos brutos orçado em milhões de reais. Ela tem várias filiais espalhadas até então, não somente pelo território nacional, mas também fora do Brasil, inclusive alvo de muitas críticas, sobretudo as filiais da Igreja Universal localizadas no continente africano. Eles são acusados até então de colonialismo e, em alguns casos, até mesmo de escravidão, por manterem muitos trabalhadores de forma precária até então na instalação dessas igrejas e das fazendas imediatamente ligadas a essas igrejas, aonde eles trabalhariam, né? É interessante que a Igreja Universal do Reino de Deus é a única denominação evangélica no Brasil que tem um partido político próprio, que é o PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro, e que nas últimas eleições, sobretudo a partir do início da década de 2010, vem a cada ano ganhando mais representação, tanto na Câmara quanto no Senado. Algumas projeções das últimas eleições de 2018 apontam que os dois maiores partidos evangélicos do Brasil, o PRB e o PSC, tiveram um número considerável de deputados estaduais, federais, senadores e também governadores e prefeitos eleitos. Eu acho que o exemplo mais didático até então dessa máquina evangélica na política brasileira foi a eleição do candidato Marcelo Crivella a prefeito da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016. Né? Ele usou e abusou da máquina pública da Igreja Universal, inclusive não escondeu isso em nenhum momento durante seu discurso, e usou dessa máquina para que pudesse ser eleito, adquirindo relativamente um sucesso muito grande nisso. Um outro ponto também que eu gostaria de destacar, dentro dessa questão da política e até então o meio evangélico, é justamente a criação da chamada Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica é uma frente de políticos até então ligados a partidos evangélicos, ou não apenas isso, mas políticos de outras denominações políticas, mas que se autodenominam evangélicos, que integram essa frente, que tem como principal objetivo formar uma espécie de força-tarefa religiosa no Congresso. E isso, obviamente, da pior maneira possível. Eles defendem pautas que até então são pautas extremamente conservadoras e defendem pautas também em benefício próprio. Vale lembrar que é a Frente Parlamentar Evangélica que há um bom tempo até então proíbe que a lei que obriga os templos religiosos a pagarem tributos e IPTU seja de fato protocolada e avaliada, né? Então, eles até então não advogam apenas em causas que eles julgam ser causas morais, mas eles também advogam em causa própria no Congresso, defendendo os seus interesses enquanto comunidade evangélica. Somente a nível também de contextualização, algumas pautas muito significativas que a Frente Parlamentar Evangélica vem defendendo nos últimos anos são as pautas relacionadas ao aborto e à legalização do casamento gay, né? Como ficou popularmente conhecida, essas duas pautas. Eles são ferrenhamente contra a aprovação dessas duas leis e encontram também, ao mesmo tempo, um apoio significativo de deputados, senadores, católicos também, que se unem a essa frente religiosa contra essas pautas. Nos últimos anos, uma que vem tomando também uma grande, digamos assim, visibilidade no cenário político brasileiro é justamente a pauta do Escola Sem Partido, que acabou também, obviamente, por ser tão esdrúxula e tão tacanha,
tirada até então como ordem do dia nas discussões legislativas. Mas a escola sem partido é uma das principais causas até então defendidas pela Frente Parlamentar Evangélica, que julgava até então que os colégios estavam patrocinando um discurso que eles até então julgam como ideologia de gênero, né? Então isso também faz parte de uma pauta muito conservadora, muito ferrenha, muito crítica, né, que esses parlamentares evangélicos fazem. A realidade é que hoje não tem como negar a importância não apenas do voto evangélico, mas do corpo político evangélico na política brasileira, né? É inegável até então, e ainda mais com a eleição do presidente Bolsonaro, que se diz abertamente evangélico. Isso demonstra até então a capilaridade e a força que o grupo evangélico tem hoje no Brasil. O pastor Harold de Oliveira, que durante muitos anos também foi um magnata da comunicação radiofônica no Brasil, ele deu uma vez uma declaração que eu acho que sintetiza muito bem essa mudança de status do evangélico na política e na sociedade brasileira como um todo. Ele dizia que antigamente os evangélicos eles precisavam ficar com pires na mão pedindo para que as suas pautas fossem defendidas, fossem protocoladas e fossem de fato levadas a cabo. Hoje é quem tem protagonismo, hoje é quem define as pautas e hoje é quem dita as regras no Congresso são os evangélicos. E isso também se reflete muito na composição social brasileira, né? O Datafolha fez um levantamento no ano de 2016, apontando que quase entre 10 pessoas, 3 pessoas maiores de 16 anos de idade são considerados evangélicos no Brasil. Então isso mostra um avanço completamente bizarro até então da denominação religiosa evangélica num país que é tradicionalmente cristão e católico. E a gente consegue perceber também, de uma certa forma ou de outra, uma perda do espaço da religião cristã católica no sentido até então cultural, político e lúdico do Brasil. Então, só uma colocação dentro disso. A gente sabe que dentro da religião protestante, né, das igrejas protestantes e tudo mais, tem várias denominações. Geralmente, quando você tem uma principal, e aí essa principal tem um grupo dentro que tem uma certa divergência em relação à visão, à fé, ou qualquer coisa relacionada a isso, e sai um braço dessa denominação criando uma nova denominação, e dessa denominação criada sai uma outra, e outra, e outra, e a gente tem milhares de denominações evangélicas no Brasil e no mundo, né? E o que acontece? Eu queria saber de vocês dois se vocês acham que no cenário político brasileiro, já que ele está tão arraigado, digamos assim, no cristianismo como um todo, né? Porque você tem católicos e evangélicos, isso pode gerar uma divisão daqui a algum tempo também em relação aos interesses no Congresso? Por exemplo, ter uma bancada especificamente de uma igreja que vai brigar com uma que é de uma outra igreja. Será que chega nesse ponto? Olha, ou não? futuramente talvez até tenha, mas agora o fato de ter um pensamento conservador de direita a favor da família, a favor dos direitos de quem é trabalhador, e contra aquela pessoa que vai roubar o carro que você comprou com tanta dificuldade, em tantas parcelas, né? Vamos dizer assim. Afinal, o discurso de bandido bom, bandido morto, né? Então, se você tem pessoas, se você tem um movimento que une todos esses pensamentos, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para que futuramente tenha uma frente dentro de cada igreja, interesses de diferentes igrejas evangélicas. Eu acredito que vai demorar bastante, né? Eu acho que Inclusive em relação à católica? Em relação à católica, eu acredito que não, né? Que é onde tem mais que eles julgam como se fosse um pecado você adorar imagens, né? Essa idolatria. Mas eu acredito que vai demorar um pouco para que haja essa divergência, né? Entre católicos e protestantes, na verdade, por eu exemplo. acho que vai demorar um pouco para ter essa divergência dentro das igrejas, das múltiplas igrejas evangélicas.
Entre católicos. Entendi. Mas assim, entre católico e evangélico, tu acha que... Porque, por exemplo, hoje o que a gente nota é uma união entre os dois no Congresso, né? A gente vê que eles dão muito as mãos para poder aprovar muitas coisas, se estabelecer. Você acha que talvez por um grupo, daqui a pouco começar a se dizer... Por ter tanto poder em mãos e começar a haver divergências dentro do próprio grupo, como acontece com a direita, por exemplo, hoje, será que seria possível, por conta da fé de um grupo, por conta da fé do outro, Sim. ter um racha? Eu, particularmente, não vejo por esse modo, né? Porque embora existam... É necessário a gente entender o componente católico e o componente evangélico, no caso específico da política, dissociar o que é dogma e dissociar o que é pragmatismo político. Eu acho que em relação a dogma existem diferenças assim abissais entre as igrejas neopentecostais e as igrejas católicas, né? Em relação à questão da adoração mariana, no caso da Igreja Católica, em relação a uma visão, nesse caso, mais estreita do Evangelho, no caso dos pentecostais, isso é dogma. E essas diferenças elas vão ser, obviamente, eternas, elas vão ser cada vez mais fortes, mais fomentadas, mas dentro do espaço das igrejas. Agora, quando a gente transpõe isso para a questão do espaço político, eu acho que não tem como haver dissociação, eu acho que não tem como haver rachas, porque, querendo ou não, a união, nesse caso, faz total diferença, porque são pautas comuns a eles, são defesas comuns a todos eles e que também tem uma contracorrente em relação a essas pautas muito forte, por conta dos partidos de esquerda, por conta dos movimentos da sociedade civil organizada. Então, se eles não buscarem essa união no Congresso sobre esses temas comuns, obviamente que eles não vão ter força para fazer com que esses temas sejam de fato levados a cabo. Então, eu acho importante dissociar isso. O corpo dogmático, obviamente, vai ter diferenças absurdamente grandes em relação às duas matrizes religiosas. Mas em relação ao pragmatismo político, o católico com o protestante, ele tem que caminhar lado a lado para que as suas pautas sejam levadas em consideração. Porque ao mesmo tempo que existe uma corrente muito significativa a favor dessas pautas, existe uma contracorrente que também poderia minar essa força e essa coesão desses grupos. Mas é fundamental no espaço político a coesão desses dois grupos, independente de dogma. E uma última pergunta, bem rápido que eu vou perguntar. Vocês acham que política e religião é uma combinação possível, no sentido de que se alguém que, por exemplo, vamos supor, um pastor, ele vai estar num cargo de presidente, de governador, de prefeito, né, de chefe de executivo, tem muito poder em mãos. Vocês acham que, por mais equilibrado que essa pessoa seja, isso traz consequências para a administração, acaba tendo, de qualquer jeito, traços daquela religião no governo? Ou será que é possível ter uma pessoa que tem uma certa visibilidade religiosa, mas consegue separar as coisas? Vocês acham que isso é possível ou vocês acham que isso é completamente inviável? Eu vou ser bem lacônico na minha resposta. Homem religioso e homem político são coisas completamente dissociadas. Religião se pratica em templo, política se pratica em espaços políticos adequados, em discussões adequadas, em momentos adequados. Isso é historicamente, existem tratados, existem discussões, existe todo um arcabouço para definir claramente Estado e religião, política e religião não se misturam e não devem se misturar sobre hipótese alguma. Então, para você, alguém que, por exemplo, é pastor, em hipótese alguma, deveria, por exemplo, se candidatar para um cargo no poder executivo. Para mim, deveria ser completamente proibido. Inclusive, usar a condição de líder religioso para alçar o cargo, como diversos usam. O caso do Crivella é um caso específico. Enfim, tantos outros. É uma coisa, assim, pavorosa e obscura de uma forma, assim, medonha. Eu acho que existe uma diferença entre o homos religioso e o homos político, e isso deve ser eterno e factual. Sim, com certeza. Uhum.
E até porque também tem a questão de como fazem muitas vezes da igreja um palanque, quando você consegue chegar nesse posto, você vai ser cobrado pelas pessoas que te colocaram lá. Então, as pautas que vão ser votadas, a decisão que você vai tomar a determinado respeito de certa coisa, a sua posição política vai ser um espelho da sua posição religiosa, porque senão você pode ser chamado de hipócrita, porque senão você vai ser crucificado de um lado e do outro, necessariamente. Porque se você se demonstrar uma pessoa muito laico, vão questionar sua falta de fé e você sendo um líder religioso, sabe? Por outro lado, se você demonstrar sua fé, você também vai estar errado porque o país é laico. E não é todo mundo que vai estar de acordo com a sua visão. Então, realmente, é um paradoxo quase, né? Exato. E, mais uma vez, religião é uma escolha pessoal. Isso é fundamental. E quanto à escolha pessoal, ela só cabe a nós e não transportarmos isso para uma visão social ou do Estado. Caso a pessoa não seja um pastor famoso, um babalorixá famoso, um padre, assim, se a pessoa for um indivíduo comum na sociedade, ele estiver disposto a entrar para a política, participar de cargos executivos altos, né? E aí, caso ele queira fazer isso, ele tem que ter uma cabeça muito boa para discernir e não tentar levar para a população aquilo que ele acredita, né? Até porque a maioria das pessoas tem religião, né? Tem muitas pessoas que não têm, e a gente precisa respeitar também quem não tem, quem não acredita, mas muita gente tem, né? E aí, nesse sentido, cabe ao próprio indivíduo ter essa separação, né? De que não vai misturar, de que não vai passar para a população aquilo que ele acredita como algo único, singular, né? E que vai tentar ao máximo respeitar a laicidade do governo. Haja vista que a gente sabe que isso é algo muito hipotético, né? E difícil de acontecer. Mas fica aqui essa minha colocação. Pois tá, o nosso tempo chegou ao final aqui, estourou. Como sempre, eu agradeço imensamente ao João, à Duda, por estar participando. E lembrando que a gente está no Spotify, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que foi dito aqui, mande sua pergunta lá. E siga a gente nessas redes sociais. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Duda. Obrigado, Obrigada, tchau, até a próxima. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.